My dear students, how are you doing today? A aula de hoje é super importante porque a gente vai continuar falando sobre o passado, mas um passado diferente do Past Continuous e do Simple Past que a gente viu nas aulas 5 e 6 aqui da playlist. Não sabe do que eu tô falando? Nós temos um curso completo sobre o sistema verbal do inglês aqui no English in Brazil, do básico até o mais avançado. Então, se não assistiu aos outros episódios, não deixa de conferir, porque essa série tá demais e vai te ajudar muito a entender e construir frases em diferentes tempos verbais da língua inglesa. Gente, eu tô muito empolgada para a aula de hoje, porque hoje nós vamos estudar mais um tempo verbal do inglês, o Past Perfect. E para isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo mais uma vez e dar um pulo lá no ano 2000. Nossa, teacher, a senhora falou voltar um pouquinho no tempo e não pro século passado. A senhora já tinha nascido no ano 2000? Mas é claro, eu nasci lá nos anos 80, lembra? So, let's talk a little bit about the year 2000. Essa aí sou eu, lá no ano 2000. A música que eu mais ouvia era If Only, do Hanson. Eu adorava acompanhar as letras das minhas músicas favoritas nos encartes de CDs, e isso me ajudou muito a ter uma boa pronúncia no inglês, na verdade. Encarte? O que é encarte, teacher? Ah, deixa pra lá. No ano 2000, o filme que eu mais gostava era 10 Things I Hate About You. 10 coisas que eu odeio em você. Nossa, eu passava horas conversando no MSN, que é tipo um WhatsApp da época. Mas, teacher, já existia internet no ano 2000? Of course! Mas era uma internet discada, muito lenta e cara, e que caía toda hora, um horror. Mas, enfim, a internet já tinha sido inventada no ano 2000. The internet had been invented. Ó, tá aí, um bom exemplo do Past Perfect, que é o assunto da aula de hoje. Nós estamos falando do passado, certo? Do ano 2000. Mas antes do ano 2000, num passado ainda mais distante, a internet já tinha sido inventada. Se nós tivéssemos uma linha do tempo, a coisa seria mais ou menos assim. Então, nós temos o agora e nós temos o passado, que é o ano 2000. E a gente também tem um passado mais distante, que ocorreu antes do ano 2000, quando a internet foi inventada. Então, nós diríamos em português, a internet tinha sido inventada. The internet had been invented. Ah, the year 2000. E a nossa viajante, que a cada episódio vai para um lugar diferente, dessa vez foi lá para o ano 2000 encontrar a minha versão teen. Então presta atenção no diálogo e nas estruturas destacadas na legenda. Oh, hi! Am I interrupting your match? Oh, no problem. Actually, I had already lost all my game cards before you came in. You know, when I was a teenager, I used to play a racing game called Daytona. It was so exciting. Wait, did you say you used to play it? Don't you play it anymore? No, it's outdated now. I had already stopped playing it by the time I was 15. It was popular in the 2000s many years ago, not now. What do you mean? We are in the 2000s. This conversation is getting weird. Nossa, fliperama, locadora, lan house, parece que isso realmente aconteceu há 100 anos, né? Mas olha, vocês repararam no tempo verbal que a viajante e a minha versão teenager usaram para se comunicar? Antes de a viajante chegar, eu, teenager, já tinha perdido todas as fichas no jogo. Uma coisa aconteceu depois da outra, tá vendo? A gente tem uma sequência de eventos e aquela que aconteceu antes, né, a gente vai estar usando essa estrutura do Past Perfect. Mas então, como é que a gente faz uma frase afirmativa no Past Perfect? Super simples. A gente vai ter o sujeito, o verbo auxiliar had e o verbo principal no Past Participle, que se for um verbo regular vai ser o verbo com o ed no final e se for um verbo irregular é o terceiro daquela lista de verbos irregulares e sobre os quais a gente falou bastante na nossa música de Irregular Verbs que você pode assistir clicando aqui. For example, in 2000, U2 had just released Beautiful Day. Beautiful Day é uma música do U2, tá? Então, U2 é o sujeito, had é o verbo auxiliar, o just só tá ali para enfatizar que ele recentemente tinha feito isso, e o verbo principal é release, que é um verbo regular, e por isso a gente só colocou ali o ed. Vamos ver outro exemplo.
They'd sent her an email before she called. Tá vendo? O verbo principal aqui é send, que é um verbo irregular. Então, por isso que não tem ed aí nessa frase. A gente colocou esse verbo no particípio, que é sent. E o que é esse d ali? É o nosso had. É o verbo auxiliar had que está escondido. Ele está contraído ali. Então, eu poderia dizer tanto they had sent her ou they'd sent her. É claro que they'd sent her é uma forma mais coloquial, né? Pra gente usar mais no dia a dia. Então, a contração do auxiliar had em frases afirmativas do past perfect é esse apóstrofo D, que também é a contração de would, que é um verbo modal que a gente vai ver lá na aula 12. Mas você vai saber qual é um ou outro, porque o would sempre vem seguido por um verbo no infinitivo sem o to. Então, por exemplo, I'd like to go with you. I would like to go with you, tá? Já o had, ele é seguido de um verbo no particípio passado, como a gente acabou de ver. Então, I'd seen that movie. Seen é o verbo no particípio, então só pode dizer I had seen that movie. Bom, mas vamos agora acompanhar a continuação dessa conversa maluca e prestem atenção nas frases negativas. Wow, I hadn't realized it was in the 2000s when I woke up this morning. Actually, I come from the future. 20 years from now. OMG! Tell me everything about the future then. Well, many things have changed. For example, in 2000, my sister had not moved to New York and now she lives there. I hadn't graduated from school and I hadn't traveled abroad yet. Cool, but I mean in the world, not in your life. Oh, sorry. Oh, I think I left my door unlocked. I'm gonna have to go. I'm sorry. Bye. Please don't go. I wanna know who will win the next World Cup. Hey, come back. Bem, como você já deve ter percebido, para formar frases negativas no past perfect é só colocar o not depois do verbo auxiliar, que nesse caso é o had. Então fica had not ou hadn't. Teacher, mas a gente usa o had para todos os sujeitos ou tem diferença de terceira pessoa do singular, tipo he, she, it? É o mesmo para todos os sujeitos, não muda nada. Fácil, né? Pois é, até que esse past perfect não é tão difícil assim. Mas tá faltando a forma interrogativa. Como é que se faz perguntas, teacher? Também é super simples. É só colocar o verbo auxiliar, que neste caso é o had, antes do sujeito. Então, uma frase como she had been abroad fica had she been abroad. Então, eu só inverti, coloquei o had antes do sujeito. Outro exemplo, vamos supor que eu queira perguntar, você já tinha saído quando ele te ligou? Como é que ficaria essa frase? Eu começaria com o had, porque ele tem que vir antes do sujeito. Então, had you left when he called you? Tá vendo? Essa mesma frase afirmativa ficaria you had left. Mas é uma pergunta, had you left? Uma outra coisa bem importante é observar as time expressions, expressões de tempo que a gente usa com esse tempo verbal. Então, como o past perfect sempre fala de uma sequência de eventos, ou seja, uma coisa que aconteceu antes da outra, é comum a gente usar expressões como when, by the time e before, por exemplo. Vamos ver aqui em contexto. I had cleaned up the house when they arrived. Então, isso significa que eu tinha limpado a casa quando eles chegaram. Tá vendo? Meu ato de limpar a casa aconteceu num passado mais distante do que o passado em que eles chegaram. By the time I was 13 years old, I had already attended my first international concert. Então, na época, né, ou quando eu tinha 13 anos, eu já tinha ido ao meu primeiro show internacional. She had sent me a message before the event. Ela tinha me mandado uma mensagem antes do evento. Então, prontos para testar o que aprenderam na aula de hoje? Então, bora para o nosso English in Brazil Game Show! Primeira pergunta. Qual dessas frases é a única correta? Você aí de casa, pausa o vídeo para pensar se precisar de mais tempo. E aqui acertou quem respondeu letra C. He had breakfast before she came. O que é esse had? Bom, o primeiro é o verbo auxiliar had do past simple que a gente viu. E o segundo é o verbo principal da frase, have,
só que ele tá na forma do participle, que é had também. Então, por isso que a gente tem esse had aí na frase. Significa que ele tinha tomado café antes de ela chegar. Por que a frase A estava incorreta? Porque a gente não coloca o S de terceira pessoa no had, tá? Então é he had, não he had. E a frase B estava errada por quê? Porque o verbo não foi colocado no particípio. Então deveria ser she hadn't learned. Próxima pergunta. Como você diria ele já tinha chegado quando eu liguei? Ele já tinha chegado quando eu liguei. Essa não tem alternativa, pensa aí. Acertou quem respondeu? He had already arrived when I called. Então eu usei o past perfect na primeira parte da frase, he had arrived, ele tinha chegado. O already serve para enfatizar essa ação, né? Então é o já nessa frase. E when I called, simple past para dizer quando eu liguei. Próxima pergunta. Como ficaria esta frase interrogativa? She had read the instructions before the exam. E aqui acertou quem disse had she read the instructions before the exams? Facinho essa, né, gente? Só pegar o verbo auxiliar had e colocar para antes do sujeito para fazer a pergunta. Agora, uma pergunta que você vai ter que responder aí de casa, tá? Então, olha só. Pense no que você fez ontem e responda nos comentários aqui do vídeo. Pergunta: o que você tinha feito no horário em que você almoçou? Então você vai dizer I had already, completa, by the time I had lunch yesterday, tá? Quero ver a tua resposta aqui nos comentários para praticar. So, dear class, I really enjoyed remembering my teenage years when I was preparing this class. E eu espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei, teacher. E sabe por quê? Because I hadn't learned the past perfect before this class. Wow, I'm so proud of you! Usou past perfect direitinho. Good job! Bom, e se preparem porque na próxima aula a nossa viajante vai conhecer o futuro! Então, se você quiser assistir, é só se inscrever aqui na English in Brazil e acompanhar todos os vídeos dessa série. Ah, e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e baixar o e-book com o resumo de todas as aulas gratuitamente, clicando no link aqui da descrição. So, see you in the future! Bye!